Bom, chegou a hora da gente falar sobre a propriedade display em CSS, né? Na aula passada nós aprendemos sobre as propriedades margem e pad. Agora a gente vai aprender como o CSS organiza os elementos de uma página. Lembrando, os elementos de uma página, você pode ter lá hiperlinks, imagens, cabeçalhos e, enfim, uma infinidade de coisas que você pode ter ali na sua página em HTML, e a propriedade display justamente estabelece como os elementos serão dispostos, serão exibidos na tela, no navegador do usuário. Então eu separei aqui 3 tipos de display, 3 valores para a propriedade display, melhor dizendo, que são basicamente muito usados, né? Então nós temos vários outros tipos, né? Nós vamos, ao longo da aula a gente vai ver um quarto tipo que eu vou explicar para vocês, mas os 3 que eu acho que vocês precisam saber no início são o display inline, né? Onde os elementos são colocados em linha, tá certo? Então, no display inline, você coloca os elementos um ao lado do outro na mesma linha. Se não der, né, se tiver um número de elementos maior que o número da linha, a gente passa para a próxima linha e assim sucessivamente, como está nessa figura em vermelho aqui. A partir do 5º elemento, ele já passou para a segunda linha, e assim por diante. O segundo valor para a propriedade display é o valor block, onde os elementos são empilhados, um em cima do outro, né, como se fossem blocos. Então, se você colocar o valor block, né, e você tiver vários elementos na sua página, eles vão ficar em bloco, tá? E nós temos um terceiro tipo, um terceiro valor, que é inline block, que é uma combinação dos dois. Ele vai colocar em linha e depois ele vai colocar em bloco, tá certo? Então, vamos partir para um exemplo para ficar mais claro, né? Nós temos aqui uma página, né, onde a gente tem aqui destacado 2 classes, né? Uma classe que eu chamei de inline e outra classe que eu chamei de grid. Todas essas classes, elas definem um pedaço da página, tudo bem? Então, quando eu coloco lá, né, lá no CSS, a classe, quando eu defino a classe inline, eu coloco para a propriedade display o valor inline. E quando eu estou na classe grid, eu coloco para a propriedade display o valor grid. Né? O que é uma grid? Uma grid é uma grade, né? É um conjunto de linhas e colunas onde a gente vai colocando elementos ali e vai, né, como se fosse um jogo de batalha naval, né? Onde você tem linhas e colunas e você vai dispondo os elementos ali. Então, eu quero, né, aqui no final dessa página a gente mostra mais ou menos como vai ficar. Se você colocar inline, a palavra firetech e exert, né, os 2 hiperlinks, eles vão ficar um ao lado do outro. Se já colocar em grid, né, ele já colocou aqui, ó, um abaixo do outro. Professor, mas isso parece muito com a propriedade block, mas não é a propriedade block. Por quê? Porque na propriedade grid eu posso definir o número de linhas e o número de colunas de cada elemento, tá? Já na propriedade block, não. Você tem um elemento abaixo, um elemento acima do outro, ou abaixo do outro, como você quiser entender. Bom, nós temos agora um exemplo dessa propriedade display que eu quero mostrar para vocês, que é 2 cabeçalhos. Um chamado de Instituto Superior de Educação, tem um valor de Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, ISERJ, e o outro tem um outro cabeçalho, onde eu mostro que eu estou dispondo em bloco. Tá certo? Então, quando eu coloco esses 2 cabeçalhos com a estilização, né, no CSS externo, que aqui está referenciado como estilo aula 15, né? Então, eu criei esse CSS externo e lá dentro desse CSS externo eu defini esse seletor, que é o seletor por H1. E aí eu coloquei o valor aqui como sendo block, né, para o valor de display, uma borda de 5 pixels, sólida e vermelha. Então o elemento lá no H1 vai ficar contornado com uma linha vermelha de 5 pixels e sólida. E o H1 vai ter a cor da fonte com valor azul escuro, dark blue. Então vai ficar assim, ó, quando eu coloco block, eu coloco aqui o valor do instituto, o nome do instituto, e coloco aqui o display block, como estava aqui, ó. Os cabeçalhos vão ser colocados um abaixo do outro, tá? Eu posso ter aqui 5 cabeçalhos, eles vão colocar um abaixo do outro. Melhor, eu posso ter 2 cabeçalhos, posso ter uma imagem, posso ter um hiperlink. Todos os elementos serão colocados um abaixo do outro. Por quê? Porque o valor da propriedade display é block. Tudo bem? Conseguindo o nosso raciocínio, eu mudei o valor da propriedade display e agora eu coloquei como inline. Né? Quando você coloca inline,
você tem dois valores aqui para o H1, né? E eles ficam um ao lado do outro. Eles são organizados um ao lado do outro porque o valor da propriedade display está inline. O professor mexeu mais uma vez no H1, né? Colocou ali uma outra valor para a propriedade display, que é uma tabela de linhas, né? Então, o que aconteceu? Ele ficou um abaixo do outro e, na verdade, ele até tirou a borda, né? Por quê? Porque o tamanho da linha era menor do que o tamanho da borda. Então, na verdade, a borda foi retirada, suprimida, comida, né, da exibição da página. Bom, terminada a propriedade display, né, a gente vai exercitar nosso primeiro trabalho em grupo, um grupo de 3 alunos, né, como será em grupo de 3 alunos, e o que será, né? Então, eu quero que vocês criem uma página HTML usando o CSS externo, exibindo 3 valores possíveis para a propriedade display. No máximo, 2 valores possíveis que foram aprendidos na aula de hoje. Eu quero um terceiro valor e você me explique o terceiro valor na própria página, tá certo? Então, eu vou colocar lá na página um cabeçalho, uma imagem e um hiperlink. E eu vou colocar lá para a propriedade display, tal, para outra propriedade, outro valor para a propriedade display e outro valor para a propriedade display. Ou seja, serão 3 valores para a propriedade display distintos. E eu quero que na própria página você explique as propriedades novas que você exibiu, além das propriedades... Perdão, eu quero que você explique todos os valores da propriedade display. Melhor explicando assim. Então, a página HTML, ela deve conter um cabeçalho, uma imagem e um hiperlink. E nesse cabeçalho, nessa imagem, nesse hiperlink, terão displays diferentes. Então, serão 3 cabeçalhos, 3 imagens e 3 hiperlinks em grupos de 3. Tudo bem? Qualquer dúvida, pergunta ao professor em sala de aula. Forte abraço.